Estamos mais uma vez ao vivo. Estamos com problemas na conexão. Está caindo diretamente, meu Wi-Fi está caindo direto aqui, não estou entendendo por quê. E meu 4G também não está funcionando, não sei por quê também. Mas vamos tentar mais uma vez nessa conexão, amém? Eu vou começar de novo para que você não perca para não perdermos o fio da meada aqui, amém? Vamos orar ao Senhor novamente. Pai, nós repreendemos, Senhor Deus, toda esta conexão que o inimigo está usando para desfocar, nos distrair e fazer perder a bênção a muitos sobre esta palavra poderosa. Nós repreendemos em nome de Jesus, liberamos, Pai, uma conexão fixa, uma conexão segura, uma conexão, Senhor, permanente, até o final, Senhor Deus, deste estudo, desta ministração. Pai, nós oramos, Pai, para que todas as funções desta rede tenham sua eficácia, para que nós possamos transmitir esta mensagem poderosa ao coração de cada um destes discípulos poderosos que estão aqui. Pai, nós oramos em nome de Jesus e declaramos que assim e assim será, para a tua glória. Amém. Então, nós estamos falando das festas solenes do Senhor e seu impacto profético. E no capítulo 23 de Levítico, fala sobre todas as festas que correspondem ao povo de Israel, que nós não praticamos. Por quê? Porque nós estamos na nova aliança. Para nós, as festas dos judeus têm um impacto profético, têm um significado profético para nós. Porque hoje nós não acionamos a lei de Moisés, mas nós acionamos a graça de Cristo Jesus. E na graça, ele tem o seu impacto. Ele tem o seu impacto profético. Amém? Então, eu vou ler o versículo 37 do capítulo 23, dizendo as seguintes palavras. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Tudo que diz respeito a Deus, tudo respeito que diz a festa ou a cultos, é sagrado, porque é do Senhor. Nós já falamos sobre isso em outro discipulado. Então diz assim, como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia, ok? Então, amados, em Levítico 23, como falamos, temos a explanação das 7 principais festas de Israel. Eram chamadas de festas anuais. É muito importante, amados, você prestar muita atenção ao significado de cada uma dessas festas e depois nós vamos fazer uma aplicação do seu impacto profético, o que serve para nós. Escute, todas essas festas, elas possuem um significado importante e tinham também o objetivo de manter o povo de Israel em adoração constante e gratidão ao Senhor ao longo de todo o ano. Lembrando de que o povo de Israel se reunia uma vez por ano em Jerusalém para celebrar este evento poderoso. Então, quais são as 7 principais festas solenes ao Senhor? A festa número 1 começa com esta festa. O ano do calendário judaico começa com esta festa, que é a Páscoa. Você sabe muito bem o que a Páscoa significa. Mas para os judeus, significa como um memorial. A Páscoa é um memorial da redenção dos filhos de Israel e a sua saída do Egito. Eles celebram a saída do Egito, a libertação da escravidão do Egito. Mas para nós cristãos, ela é comemorada na pessoa de Jesus Cristo, que nos remiu de todos os pecados. Ou seja, para nós a Páscoa representa a paixão de Cristo,
a morte de Cristo e a sua ressurreição, o sacrifício da cruz do Calvário para a nossa completa e eterna libertação, para nós, em Cristo, remidos por seu sangue, possamos viver a eternidade com Ele. Então, Ele vem para nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão dos vícios, da escravidão do medo, da escravidão do temor e de tantas coisas. Jesus nos libertou e essa é a nossa Páscoa. Para os judeus, a Páscoa significa a libertação da escravidão do jugo do Egito. Para nós, trazendo espiritualmente e profeticamente, é a libertação do jugo do pecado do Egito, mas do Egito que tem a conotação de mundo, do mundo corrompido, do mundo que anda em transgressão, do mundo iníquo. Então Deus em Cristo nos libertou, portanto a nossa Páscoa é a nossa salvação eterna, ok? Segunda festa, dos pães asmos, os pães sem levadura, ok? Sem fermento. É a festa dos pães sem fermento, aquele pão chatinho, redondo, comprido, parece uma massa de pizza. Então, são os pães asmos, que é o símbolo para os judeus da não contaminação com o pecado da idolatria, com o pecado de outras nações. Então, o pão sem fermento, porque eles entendem que colocando fermento no pão, leveda toda a massa. Portanto, o pecado para eles, entrando na nossa vida, leveda toda a nossa vida espiritual. Então, para os judeus, a festa de pães asmos é a festa de pão sem fermento, que tem o símbolo de não estar contaminados com o pecado. Para nós cristãos, escute, para nós cristãos, representa a nossa comunhão com Jesus, que é o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Além disso, nos apresenta uma necessidade de uma vida em santificação após a redenção. Então, a festa de pães asmos, para nós, significa Jesus é o pão da vida, e nós, após a nossa salvação em Cristo, precisamos manter essa vida constante, contínua e crescente em santidade. Aqui o pães asmos fala para mim, para você como cristãos, fala de santidade. Amém? Festa número 3. Estou correndo porque na última festa é que nós vamos falar que nós estamos vivendo agora, ok? As primícias. Festa número 3. São 7 festas. Festa número 3. As primícias. O que é a primícia? O povo de Israel trazia ao templo todas as primícias da sua colheita, das suas colheitas. Então, para nós cristãos, é um símbolo, escute, da ressurreição de Jesus Cristo, que é a primícia dos que ressuscitarão. E também as primícias são as primícias da nossa renda, que nós trazemos ao altar do Senhor para santificar, dando a primícia ao sacerdócio, para a manutenção do sacerdócio, do sumo sacerdote. Ou seja, neste caso das primícias, trazemos nossas ofertas primícias, que é um dia do nosso trabalho, e colocamos na mão, digamos assim, do nosso pastor principal, porque é oferta separada para o sacerdócio. Então, você abençoa o sacerdócio e lembra da ressurreição de Jesus, que é a primícia dos que ressuscitarão. Então, ela tem uma bênção de ressurreição. Por exemplo, quando você traz sua primícia e entrega, e o pastor ora por você ali e te abençoe, essa oração de bênção tem o poder para ressuscitar teus sonhos, tem o poder de causar uma ressurreição na tua vida, ressurreição do teu casamento, ressurreição da tua saúde, ressurreição em qualquer área da sua vida. Então, é tremendo, é poderosa a revelação das primícias. Festa número 4.
Pentecostes. Festa número 4, Pentecostes. Dia celebrado quando Moisés recebeu as tábuas da lei escrita por Deus com fogo. Escute. Eles celebram o dia em que as tábuas da lei foram confeccionadas por Deus e dadas a Moisés para trazer para o povo, onde foram editadas os 10 mandamentos de Deus. Isso tem um significado para os judeus, a festa de Pentecostes. Para nós cristãos, a festa de Pentecostes, para nós é o início, a descida, o início da obra do Espírito Santo sobre o povo. Por isso nós chamamos Pentecoste ou pentecostal, igreja pentecostal, não sei o quê, né? Então muitas pessoas levam o nome Pentecoste, que não tem nada a ver, digamos assim, com o Espírito Santo, mas é a celebração judaica das tábuas da lei escrita com fogo. Mas para nós cristãos é o início, porque foi nessa festa que Deus deu início à obra do Espírito Santo na terra de uma forma tremenda para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, representa a descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus. A partir de então, também foi-nos concedido, escute isso, que coisa maravilhosa, foi-nos concedido o poder da revelação da palavra de Deus. Porque quem nos dá a revelação pela palavra de Deus é o Espírito Santo. Então teve o início de um projeto sobrenatural de revelação. Porque através da revelação somos curados, somos restaurados, sabemos da nossa origem, sabemos de onde nós viemos, de onde nós estamos e sabemos para onde nós vamos. É o Espírito que nos convence do pecado, é o fogo de Deus que nos ativa, que nos mantém focados em Jesus, que nos mantém firmes no tempo das adversidades. Uau! Que coisa tremenda essa festa de Pentecostes para os judeus. Eles celebram as tábuas da lei, que é a palavra de Deus também, só que nós celebramos o Espírito Santo, da palavra também, mas da revelação, com o poder da revelação desta palavra extraordinária e poderosa, que é a palavra de Deus. Amém? Festa número 5. Número 5 é a festa das trombetas. Festa das trombetas. É uma comemoração profética que faz referência à restauração de Israel. Então, para os judeus, é uma comemoração profética onde eles celebram que será o dia da restauração de Israel. Para nós, as trombetas já têm o som da vinda de Cristo. O som das trombetas tem o som da vinda de Cristo, onde todas as coisas serão restauradas. E também a festa das trombetas para o povo judaico é a comemoração do Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa o reinício de um novo ano. Nós falamos sobre isso com vocês nos cultos, que é a festa do ano novo judaico, que nós passamos do dia 18 a 19 de setembro, e onde se abriram portais tremendos, onde nós tivemos grandes revelações, e onde muitos dos discípulos que estão me ouvindo hoje entraram nesse portal. E eu tenho certeza, daqui a alguns dias, até o final do ano, nós vamos ter grandes surpresas na vida dos empresários, daqueles que não tinham nada, vão começar a ter muitas coisas. Por quê? Porque entraram nesse reinício, nessa nova dimensão do ano novo, de uma nova temporada, com revelação da palavra de Deus. Então é a comemoração do ano novo judaico. Também, queridos, a festa da trombeta é o ano do perdão. Escute, tem conexão com o ano novo. É o ano do perdão, que significa abandonar o passado. Para o judeu, perdão é abandonar o passado.
Perdoar é colocar no passado e esquecer o passado. Para o judeu, o perdão tem esse significado. Mas através de um genuíno arrependimento. Arrependimento e decisão de perdoar. Então, para nós cristãos, a festa das trombetas significa dias de juízo. Escute. Dias de juízo, porque são as trombetas anunciando a vinda de Cristo. A vinda de Cristo é juízo, amados. É juízo. Alguns subirão, outros vão ficar, vão passar pela grande tribulação. Somente os que vencerem a grande tribulação irão para se assomar junto aos remanescentes que foram arrebatados. E a partir dali haverá o governo da eternidade. Então, tempo de arrependimento e de santificação significa para nós a festa das trombetas. É o reinício da nossa nova vida em Cristo, ou também de uma renovação da nossa aliança com Cristo Jesus. Festa número 6, diz assim, é o dia da expiação. A festa número 6 é dia da expiação. Então, esse era o dia em que a expiação, que é a purificação anual pelos pecados do povo de Israel, era feita. E preste bastante atenção, porque aqui tem uma revelação tremenda. Tanto corporativa como individualmente, como povo e como pessoas. O cerimonial incluía até a purificação do próprio tabernáculo, onde os próprios sacerdotes e o sumo sacerdote purificavam o tabernáculo. O tabernáculo. Todos se purificavam. Era o dia da expiação, dia do arrependimento, dia de choro, dia de jejum, dia de lágrimas. Como no Antigo Testamento diz, dia de colocar um traje de pano de saco e jogar areia, terra, sobre a sua cabeça. Era humilhação total, dia da expiação. Para nós cristãos, o que representa o dia da expiação? Nos lembra o sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz. E morreu por todos os nossos pecados, e desta maneira nos reconciliou novamente a Deus, apresentando-nos santificados na sua presença. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus que por causa do sangue de Jesus nós temos acesso à presença do Pai, ao trono da graça, para alcançar oportuno socorro no dia da angústia. Que coisa mais tremenda esta revelação, não é verdade? E a festa número 7 está ocorrendo porque tem muitas coisas lindas em cada uma das festas. Se um dia nos der a oportunidade, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas a festa dos tabernáculos é a festa número 7, e é dessa que nós queremos falar nesta noite. E vamos discorrer um pouco sobre esse assunto. É outro memorial do povo de Israel por ocasião da saída do Egito, festa dos tabernáculos. Quando o povo de Deus morava em cabanas no meio dos desertos ou no meio de tendas, ok? Mas para nós cristãos é uma celebração que nos traz à memória a Santa Ceia do Senhor, a aliança que nós temos com Jesus. O povo de Israel celebrava a aliança de Deus no cumprimento da sua palavra da libertação, da saída do Egito. Para nós representa a memória da comunhão, a memória da aliança que nós temos hoje, da afirmação da nossa aliança através da ceia do Senhor. Por isso, amados, que sempre que vamos ter ceia, eu sempre digo a cada um de vocês, irmãos, este é o ápice da vida cristã. Você que é discípulo, batizado, você que preenche os elementos para sentar à mesa do Senhor, você não deve faltar. Dia de ceia, amados, você pode deixar de fazer qualquer coisa que você julgue que seja muito importante. Nada é mais importante do que
honrar a Deus renovando a tua aliança com Ele. Porque se nós não o fazemos, significa que nós estamos fazendo pouco caso da aliança. Queremos a bênção e quando estamos em necessidade queremos oração, né? Mas na hora que Deus diz, venha, assenta à minha mesa, eu te convido, sente-se. Nós estamos desprezando quando deixamos de participar da ceia do Senhor. Por isso nós estamos fazendo na quinta e no domingo, para que todos possam participar. Amado, se você não participa da ceia do Senhor, significa que há uma indiferença, não há uma valorização da obra de Cristo na cruz pela sua vida. Você está por si mesmo, por si só. Portanto, precisamos ter esta revelação da festa de tabernáculos. Então, cada uma destas festas tinha sua relevância espiritual, queridos. É muito importante. Cada uma delas tem um significado para os judeus e também tem um significado profético para nós, através da nova aliança em Cristo Jesus. Por isso, nós, como cristãos, amados, precisamos estar atentos aos tempos que são proféticos, pois Deus está em movimento constante, crescente, para o cumprimento dos seus propósitos. Deus está agindo como um relógio, não volta para trás, só vai para frente, só vai para frente. Os dias vão passando, os tempos vão passando, e Deus está cumprindo com seus propósitos, com suas promessas. Nós, como cristãos da nova aliança em Cristo, não celebramos essas festas, ok? Escute, nós não celebramos essas festas como cristãos, como ritos ou religião. Nós não celebramos como um cerimonial, como um rito, não. A única festa que nós celebramos são duas festas. A festa de celebração, que é o culto do Senhor, amém? Domingo às 18 horas, quinta-feira às 20 horas, é o culto de celebração ao Senhor, essa é a primeira festa. E a segunda festa é a celebração da ceia do Senhor. São duas festas que nós, sim, nós temos que comemorar. E nós comemoramos toda quinta, todo domingo, e uma vez por mês nós celebramos a ceia do Senhor. Mas devemos atentar para cada uma dessas festas o significado profético, que para nós é importante. Amém? Colossenses, capítulo 3, versículo 10 a 12, diz o seguinte: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo, a graça de Deus, é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Olha a ordem do apóstolo. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo? Agora, não é mais por ritos, não é mais por cerimoniais. É espiritual, que se exterioriza. Essa transformação espiritual interior se exterioriza com profunda demonstração visual de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, que são visíveis, mas só são visíveis se houver uma transformação interior através da graça que está em Cristo Jesus. Por isso Paulo diz, não tem mais diferença agora, judeu, grego, gentil, brasileiro, paraguaio, até argentino, né? Tudo. Deus não faz acepção de pessoas. Cristo está em tudo e em todos. O que nós temos que refletir agora não é focar na religião pelos cerimoniais ou pela festa em si mesma, mas
vincular a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência, que são fruto do Espírito. Amém? Do Espírito Santo. Então, qual é o tempo profético que estamos vivendo nesses dias? Agora, no mês de outubro, novembro, dezembro, o que nós estamos vivendo profeticamente? E aqui começa o nosso estudo. Portanto, preste atenção, queridos. Tem muita revelação aqui para a sua vida. Nós estamos vivendo a festa judaica do Yom Kippur. Yom Kippur, que é a festa mais sagrada assinalada por Deus para seu povo. Por quê? Por que era uma festa mais sagrada? Porque são tempos da visitação do Senhor no meio do seu povo. Deus tem nos visitado, Deus tem manifestado sua graça, Deus tem manifestado a sua glória, Deus tem liberado palavras tremendas, revelações tremendas. Ontem o nosso culto foi algo tremendo, algo sobrenatural. Houve um mover profético, houve uma agitação das águas do Espírito Santo, e as coisas, no que diz respeito a isso, tendem a crescer ainda mais. Deus quer nos levar ao conhecimento da sua glória, não da sua glória eterna, mas da sua glória em vida aqui na terra. Deus quer que nós estejamos debaixo dessa glória. Por isso, Deus quer que você entenda esta revelação, para você entrar nessa dimensão de glória, de prosperidade, de riqueza, no âmbito de bênção, no âmbito de paz, porque as lutas, o mundo, ele não vai mudar. O mundo vai de mal em pior. Escute isso. O mundo irá de mal em pior. Por isso Deus está revelando a sua glória, porque aqueles que têm a revelação da glória estarão seguros até o dia do arrebatamento. Até o dia do arrebatamento. Então, amados, são tempos de visitação do Senhor agora. Yom Kippur para nós é o tempo da visitação do Senhor no meio da sua igreja, edificando a sua igreja. Deus está, sobretudo nessa festa. Escute, amados, que essa é a nossa pregação de há 9 anos atrás. Deus está alinhando a Israel. Deus está alinhando a sua igreja. Deus está alinhando o mundo. Esta pandemia, queridos, é o resultado do início desse alinhamento. Embora muitas pessoas não reconheçam este sinal divino, esta pandemia é um sinal divino. Presta atenção. Deus está sacudindo o mundo. Deus está sacudindo Israel. Deus está sacudindo a sua igreja. Nesse sacudimento mundial, Deus está refinando a sua igreja. Vamos trazer para nosso mundo. Vamos trazer para o nosso convívio, para a nossa realidade cristã. Deus está refinando a sua igreja e está preparando remanescentes que serão arrebatados no dia do Senhor. Escute, amados. E aqui nós temos uma palavra do profeta Amós, que viveu um tempo de grandes confrontos, onde o povo de Israel estava prevaricando contra o Senhor e vivia em pós de ídolos. Então Deus libera esta palavra para o profeta Amós do Antigo Testamento, no capítulo 7 a 8, dizendo o seguinte: presta muita atenção, porque esta palavra de Amós é a palavra para nós hoje, como igreja do Senhor. Foi isto, diz o texto, foi isto que ele me mostrou, o profeta falando, em outra visão. O Senhor estava em pé, e junto ao muro que havia sido construído, usando-se um prumo, e segurava o prumo na sua mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Eu respondi: um prumo. Então o Senhor me disse:
provarei o meu povo com este prumo. Não fecharei mais os olhos para o que fazem. Uau, que palavra pesada esta. Sabe o que Deus está dizendo? É como se Deus tivesse... Deixa eu falar um português assim, bem do linguajar comum. O que Deus estava dizendo? Estou selecionando o meu povo. Estou tirando o joio do trigo, o que me serve e o que não me serve. Estou separando, porque eu cansei. Porque eu cansei. Em outras palavras, é isso que Deus está falando para Amós. Diz, provarei meu povo com este prumo. Ou seja, eu vou colocar, quem não está alinhado, eu vou tirar fora. Quem não está alinhado, seja pastor, profeta, apóstolo, não está alinhado comigo, eu vou tirar fora. Ou você faz sua vida, ou vai cair no mundo. Provarei meu povo com este prumo. Significa isso. E depois ele diz, não fecharei mais os olhos para o que fazem. Ou seja, não vou fazer mais vista grossa para os pecados deles. Agora eles vão ter a consequência que merecem. Jesus disse lá em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Aquele que não está conectado a mim será cortado e lançado fora. Escuta, igreja. Deus está falando para nós neste discipulado. Yom Kippur significa Deus está nos medindo. Deus não está mais disposto a ouvir a zombaria que fazem ao seu nome. Aqueles que se dizem ser cristãos, aqueles que se dizem ser tementes a Deus, mas suas obras são más, suas obras são de corrupção, suas obras são de murmuração, de críticas, suas obras são de dividir igrejas, de dividir corações, de envenenar corações e depois vai tomar ceia e cantar louvores. Não, Deus diz, chega, eu cansei. Este é o tempo, nesta pandemia, muitos serão dicotomizados, serão separados, cortados. Escuta o que Deus está falando, meu irmão. Como discípulo, você precisa levar a sério a Deus. Você precisa levar a sério as coisas de Deus. Chega de estar brincando. Cuidado, meu irmão, eu tenho falado muito, meus irmãos, eu tenho falado muito a cada um de vocês. Cuidado com o que você está vendo na internet. Cuidado com o que você está postando na internet. Amados, Deus não está mais disposto a aturar falsos cristãos, fé fingida. Nós já falamos sobre isso. Deus está separando os puros dos impuros. E já está fazendo agora, porque é um treinamento do juízo. Somente prosperarão, Deus trará suas riquezas àqueles cujo coração é totalmente dele, que não tem nenhuma sombra de contaminação com o mundo. Provarei o meu povo com este prumo. Não fecharei mais os olhos para o que fazem. Chega de corrupção, chega de mentiras, chega de engano, chega de falsidade, chega de ser morno, de ir nos cultos somente quando dá, né? E aí postam nas redes sociais tomando cerveja, tomando vinho, tomando pinga, tomando não sei o quê. Uau, que afronta! Que afronta! Paulo diz, de Deus não se zomba. Pois tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então é muito sério, amados. Você quer ser discípulo de Cristo? Nós estamos voltando à essência do início de Pentecostes. Qual que era a essência? O governo do Espírito Santo. O governo do Espírito Santo. Veja, no capítulo 5, Ananias e Safira eram um casal que se uniram para mentir. Venderam uma propriedade e levaram só uma parte da oferta. Não que eles tinham obrigação de levar uma oferta, mas eles
entraram em comunhão para o mal, para mentir aos apóstolos. E Pedro, cheio do Espírito Santo, não foi Pedro, mas foi o Espírito Santo que estava sobre ele, que estava nele, disse para ambos: vocês mentiram para o Espírito Santo. Por quê? O dinheiro era de vocês. Vocês não precisavam ter maquinado trazer uma quantia que não era verdadeira. E naquele mesmo instante, a Bíblia diz que veio o juízo de Deus e ambos caíram mortos. Ambos caíram mortos. Nós estamos voltando a esse tempo. Por isso que o nosso apóstolo Ángel Trinidade, nosso pai espiritual, meu pai espiritual, tem dito assim, que este tempo é um tempo de reinício. Deus está reiniciando o mover do Espírito. Ou seja, estamos voltando no princípio, Pentecostes, quando vem o Espírito Santo. Então, nesse tempo, a glória de Deus que vai ministrar os cultos. Nós ainda não temos experimentado a glória de Deus, mas nós vamos experimentar. E na glória de Deus, amados, somente aqueles cujo coração é totalmente do Senhor vão prevalecer e vão permanecer. Aqueles que não têm o coração para Deus serão separados do povo santo. O prumo está agora sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu tenho temor a Deus, porque eu vou prestar conta não só da minha família, vou prestar conta da minha vida, da minha família e da grande família Osana. A responsabilidade é muito grande. Por isso, eu tenho a autoridade de Deus para falar com vocês esta palavra, queridos. Eu preciso trazer vocês para perto. Tem muitas igrejas que não estão falando isto. Mas é tempo de juízo, amados. O prumo é uma ferramenta de medir o alinhamento de uma parede ou de um muro. É muito utilizado pelos arquitetos, engenheiros e até pelos pedreiros. É uma linha de medir o nível de alinhamento para que a construção não se edifique de uma forma torta, inclinada para um lado ou para outro lado. Segundo o nosso texto, o profeta Amós recebe uma dura palavra do Senhor para expor ao povo de Israel. Imaginem, o povo queria dar tchá-tchá em Amós, mas ele não tinha culpa, era Deus falando através dele. E Deus estava dizendo claramente: provarei meu povo com este prumo, não fecharei mais os meus olhos para o que fazem. Cansei, chega. É o que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Estamos justamente na celebração da festa do Yom Kippur. Escute, Yom Kippur, que é tabernáculos. E profeticamente, nós como cristãos podemos perceber claramente o prumo do Senhor sobre o seu povo. Este é um tempo profético, queridos. Este é um tempo profético que estamos sendo medidos pelo Senhor. Porque são tempos de juízo de Deus, tempos difíceis em função da diferença do mundo em relação a Deus. Eu estou tentando fazer um levantamento de quantos pastores faleceram pelo Covid-19 neste tempo aqui no estado do Paraná. Se você tem esse número, me ajude. Eu estou levantando, porque Deus nos está direcionando para algo nesse sentido. É importante, amados. Nem todos os pastores que faleceram pelo Covid eram pastores corruptos, mentirosos. Não. Foram ceifados para trazer temor para a igreja de Cristo. Escute, amados. É um tempo profético que nós estamos vivendo. Somente com esta pandemia do coronavírus, escute, já passou do 1 milhão de pessoas em todo o mundo que já perderam a vida. Mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo já perderam. Gente, é muitas pessoas. E dentre deles, muitos que se diziam cristãos, outros cristãos verdadeiros, outros pastores, líderes, profetas, apóstolos,
que foram ceifados suas vidas por esta peste. É impressionante, amados. Muita gente boa, mas muita gente ruim que também já foi. Mas nós precisamos ter este temor a Deus e avaliar a nossa conduta, a nossa vida com Deus. Nesta noite, Deus está nos confrontando, está nos levando para o vale da decisão, para nós tomarmos uma decisão. A quem serviremos? A Deus ou ao mundo? A Deus ou ao mundo? Mas crente morno, Deus já não está mais com o coração disposto a aturar. Lá no livro do Apocalipse diz, eu vomitarei da minha boca. É muito forte isso. Provérbios 24, capítulo 30 a 34, diz o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi esta lição, diz o sábio Salomão. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido. A escassez o atacará como um ladrão armado. Amados, o que Deus está querendo nos dizer nesses dias é de que o juízo divino nunca esteve tão perto de nós como agora. Por isso, não é hora de estar distraídos com o movimento do mundo, mas estar atento aos tempos proféticos. Olha o que diz aqui o texto. Diz o campo do preguiçoso. O que tinha no vinhedo dele? Ele estava cheio de espinhos, estava coberto de ervas daninhas, estava cheio de pedras caídas, em ruínas, diz aqui. Que coisa interessante. Existe um pouco mais de sono, estava dormindo, vive dormindo, mais um descanso com braços cruzados, e diz, de repente, a pobreza o assaltará. Queridos, é por isso que tem muitos cristãos, escute aqui, muitos cristãos que são pobres, porque são preguiçosos. Não só preguiçosos de trabalho, mas preguiçosos de se alinhar com a santidade de Deus, de pagar o preço, o sacrifício, o esforço de ser santos e de ouvir a Deus e de praticar a palavra de Deus. Não, tem que ver o mundo. Tem que ver o mundo. Está seduzido pela voz da serpente, já foi convencido. Amados, Deus não tolerará o culpado, diz a Bíblia. Deus não terá por inocente o culpado. E quando nós estamos relaxando a nossa vida de santidade com Deus, seremos tidos também como culpados. Portanto, não é hora de ficar distraídos. Não é hora de ficar distraídos. A palavra-chave para estes últimos dias, estes últimos tempos que nós estamos vivendo, antes da vinda de Cristo, antes do arrebatamento, se chama alinhamento. Alinhamento. O que o Senhor está alinhando? O que o Senhor está alinhando? Ele está alinhando as intenções do meu coração e do seu coração. Ele está alinhando. Ele está alinhando os pecados interiores, as iniquidades interiores. Aleluia. Aqui me deu um probleminha. Só um minutinho. Só um minutinho, irmãos. Me deu um probleminha aqui. Desligo. Só um pouquinho, irmãos, que desligou aqui meu... Alguém desligou minha conexão aqui
da tomada e minha bateria estava acabando no meu estudo aqui. Mas tudo bem, queridos. Imprevistos ao vivo acontecem. Glória a Deus. Então, o que o Senhor está alinhando? Escute, o que? Está alinhando as intenções do meu coração e do seu coração. Está alinhando as intenções do nosso coração. Nós nem demos a luz ainda, mas as intenções do coração, Deus já está colocando no prumo. Os pecados escondidos, as iniquidades. Queridos, não há pecado ou iniquidade que não venha à luz. Você pode esconder, você pode ficar no escuro sem aparentemente ninguém saber, mas Deus sabe todas as coisas. Em algum momento vem a luz, e quando vem a luz, vem para a vergonha. Amém. Vem para a vergonha. Deus está colocando no prumo, está medindo com o prumo as más atitudes como filhos do Senhor, entre maridos e esposas, entre filhos e pais, entre irmãos da mesma comunhão. Deus está colocando no prumo maus hábitos, palavras torpes, falta de perdão, pecados em nossas vidas. Amados, Deus deseja que nesta temporada, durante a festa Yom Kippur, venhamos a nos alinhar com a sua vontade. Que venhamos diante dele para sermos examinados, sondados e tratados em nossos corações, porque Deus, antes de mandar seu juízo, ele vai fazer de tudo para nos restaurar. A gente só não será restaurado pela dureza do coração. Para os judeus, o Yom Kippur significa a entrada do sumo sacerdote ao lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, e ali oferecer o sacrifício, que era a aspersão do sangue do cordeiro que tinha sido sacrificado na entrada do tabernáculo. Hebreus, capítulo 8, versículo 3 a 5 diz assim: todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário também que este tivesse algo para oferecer. Ou seja, aí você percebe que o sumo sacerdote também tem algo para oferecer, a sua própria vida. A sua própria vida. Porque se o sumo sacerdote entrasse e ele estivesse em pecado, a sua vida seria ceifada ali na presença de Deus, porque Deus não tolera o pecado. Então aquele sumo sacerdote tinha que estar com a vida regrada, no prumo com Deus, para poder entrar e oferecer o sacrifício em favor do povo. E diz, era necessário que também este tivesse algo para oferecer. Por isso que sempre nos cultos, vocês podem ter notado, eu como pastor sempre sou o primeiro a ofertar. Sou o primeiro a ofertar. E sempre faço uma oferta boa, uma boa oferta. Por quê? Porque como sacerdote da casa, eu tenho que ser o exemplo de ofertar. Assim como todos os discípulos, todos os que ministram, músicos, os da mídia, os do grupo de apoio, todos que servem têm que ser os primeiros a ofertar. O povo precisa ver que você oferta. Isso é muito importante. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Ou seja, nos céus tem um tabernáculo, o original. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado, disse Deus para Moisés, de fazer tudo segundo o modelo que eu lhe mostrei no monte.
Então, cada medida, cada tipo de material que era utilizado, cada tipo de lâmpada, de instrumentos, de tudo que compunha o tabernáculo, tinha um propósito. Tinha um propósito. Para nós cristãos, o nosso sumo sacerdote é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que entrou no Santo dos Santos, dando seu próprio sangue. Essa foi a oferta de Jesus. Ele entrou no Santo dos Santos e ofereceu sua própria vida através do seu sangue. Toda a obra da cruz representa, amados, o serviço do verdadeiro sumo sacerdote dado por Deus a nós, perfeito para remir toda a humanidade dos seus pecados. Escute, Hebreus 8, versículos 6 a 7, diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, é superior aos que faziam segundo a lei de Moisés, tá? É importante você prestar atenção para ir comparando o que a graça te livrou. Diz, agora, porém, o ministério da graça, que é Jesus, é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, então não seria necessário procurar outra. Porque não era perfeita, então Jesus veio e aperfeiçoou. Nele, tudo foi aperfeiçoado. A graça é a perfeição da aliança de Deus para mim e para você. Por isso que hoje nós não temos uma lei judaica para cumprir. Nós temos a graça, que é amar a Deus, amar o seu próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. De buscar primeiro o reino de Deus e a justiça. Buscar as coisas do alto. Prosperar nas coisas do alto. Amém, amados? Vejamos ainda o que diz Deus na sua palavra. Hebreus 8 diz assim: Deus, porém, achou o povo. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito. Foi o próprio Deus que os tirou do Egito, o próprio Deus, o próprio Pai. Mas diz, não vai ser mais assim. Eu vou fazer uma nova aliança. Visto que eles, por que o próprio Deus não vai fazer? Porque eles, o povo, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso me afastei deles. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Uau! Que tremendo! Sabe do que Deus está falando aqui? Aqui tem uma revelação poderosa. Ele está falando do Espírito Santo, do amado Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que transforma a nossa mente, que escreve a palavra do Senhor em nosso coração e que diz aqui: todos eles me conhecerão. Ninguém poderá dizer ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Por quê? Porque Deus habitará dentro do nosso coração pelo seu Espírito Santo, por causa da obra de Jesus Cristo, que foi uma aliança perfeita. Perfeita.
perfeita. Aleluia! Que coisa linda! E aqui diz assim: me conhecerão desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e que se torna antiquado e envelhecido e está pronto a desaparecer. Uou! Uau! Que tremendo esta revelação, esta palavra. Que tremendo esta ação sobrenatural e divina da parte de Deus para toda a humanidade. Deus simplificou tudo. Agora é pela fé. Não é mais por um escrito de lei, mas é pela fé. Jesus veio, cumpriu a lei e estabeleceu um novo pacto. Estabeleceu uma nova aliança no seu sangue. Que tremendo isto, queridos. Tudo isto significa a festa de Yom Kippur. É por isso, queridos, que precisamos ter a revelação da pessoa de Jesus. Jesus é crucial neste projeto de Deus. Por isso você tem que valorizar as coisas de Jesus. Quando você vai nos meios mundanos, você falou de Deus, todo mundo crê em Deus. Não é verdade? Fala de Jesus e você vai ver o problema que você vai arranjar. Por quê? Porque o diabo não quer que Jesus seja revelado. E nós temos que ter, como cristãos, é nossa obrigação saber quem é Jesus, como é seu caráter, como é seu pensamento, quais são suas atitudes. Porque ele tem que se tornar vivo na minha vida pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho que andar como ele andou, pensar como ele pensou, fazer as coisas que ele fez, amar como ele amou, ter compaixão como ele teve compaixão, ter misericórdia. Precisamos ter a revelação da pessoa do Senhor Jesus em nossa vida, o propósito da sua obra, seu ministério sobrenatural na terra. Quem é Jesus para você, meu irmão? Se eu perguntar para você, o que você vai responder? Ah, meu Salvador e meu Senhor. Ok, como Salvador, você conhece Ele? E como Senhor, você também o conhece? Como Senhor, será que você conhece a Jesus como Senhor da sua vida? Se você conhece como Senhor, então por que você ainda está acessando pornografia? Se você conhece a Jesus como teu Senhor, por que você está bebendo bebidas alcoólicas? Se você conhece a Jesus como teu Senhor, então por que você está adulterando? Por que você está fornicando? Por que você está mentindo? Por que você está fazendo tanta coisa? Jesus, amados, escute, não é somente meu Salvador e meu Senhor. Jesus é muito mais do que isso. E quando nós tivermos essa revelação, mais teremos problemas ou desculpas, por exemplo, para cultuar a Deus, para alcançar as pessoas para Cristo, para servi-los em todos os seus aspectos, para amar as pessoas, para ter compaixão delas, para honrar nossos pais naturais e os nossos pais espirituais. Não terei mais problemas. Por quê? Porque Cristo estará revelado no meu coração. Então terei o coração de Cristo. Não terei mais problema para sacrifícios. Não terei mais problemas para servir. Não terei mais problemas para dar o meu dízimo, para trazer minhas ofertas e para dedicar a minha vida a Ele. Nunca mais terei problemas. Quantos estão me entendendo? Amém, queridos? Oh, xarabalabás. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da... Agora não é da lei, mas é do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Portanto, amados, presta atenção, todos os pecados foram expiados, foram purificados através da obra de Jesus. Tanto, se você pecou, confessou a Deus, Ele te perdoou. Então, por que você ainda está se cobrando do seu passado?
Só porque as pessoas estão jogando na tua cara, isso não é desculpa. Que daí ficam jogando na minha cara que eu ainda sou isso, que eu ainda sou aquilo e tal. Então prove ao contrário com tuas atitudes de que você não é mais aquela pessoa. Talvez as pessoas estão porque de fato você ainda não mudou. Mudou na sua mente, mas não no seu coração. Porque o que muda a nossa atitude é o nosso coração. O que se exterioriza é o que nós temos no coração. Portanto, qual é o poder desse sangue vertido, que tem tanto poder para expiar o pecado? Sabe por quê? Qual o poder desse sangue vertido? A remoção completa, total de todos os pecados. Apenas como fazia a lei de Moisés. Move, ele anula, ele decreta, ele deleta totalmente os pecados da nossa vida. Éramos uma folha suja e nós recebemos uma folha branquinha, branquinha, pura. É isso que o sangue de Jesus faz com minha vida, com sua vida, pelo pecado. Passamos a ser uma nova criação em Cristo. Veja o que diz o seguinte texto, 2 Coríntios 5, 17 a 19, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Uau! Que revelação tremenda do apóstolo Paulo. Amados, a festa de Yom Kippur é o mesmo, ou melhor dizendo, é o momento em que precisamos trazer à memória o perdão que recebemos de todos os nossos pecados. Essa festa os judeus celebravam para lembrar do pecado que Deus os perdoou. Nós também precisamos lembrar da obra de Cristo, de tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você para nos perdoar de todos os nossos pecados. É um momento de reflexão, de nos apresentarmos diante do Senhor com corações compungidos, contritos, humilhados, reconhecendo a poderosa obra da graça de Deus em Cristo Jesus. Quantos nesta noite reconhecem que há pecados a serem perdoados, iniquidades talvez, recaídas nos vícios, más atitudes, precisa de domínio próprio, a desobediência, a falta de honra e assim por diante. Eu tenho certeza que muitos de nós temos coisas que nós temos que colocar no prumo de Deus para nos alinharmos a Ele. Por isso, Deus, através desta festa, oferece essa oportunidade ao povo de Israel para o arrependimento. Assim como Jesus nos faz lembrar da sua obra para que você e eu nos arrependamos e possamos voltar à essência da nossa criação. Para nós cristãos não precisamos mais esperar passar um ano. O judeu espera um ano para ser perdoado. Nós podemos pedir perdão no momento, em qualquer momento que nos arrependamos genuinamente, verdadeiramente. Por quê, amados? Porque foi nos dado o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que nos revela o juízo, que nos revela o nosso pecado e que nos leva a este arrependimento
O Espírito Santo, escute isso aqui. O Espírito Santo é o distintivo de qualquer pessoa que receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. O Espírito Santo é o distintivo daqueles que recebem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Direciona, nos confronta e nos ajuda a viver a vida para a glória de Deus. Porque aquele que recebeu o Espírito Santo tem dentro de si mesmo o maior poder que um ser humano pode ter. Escute isso. Somos poderosos porque dentro de nós temos um dunamis. Dunamis significa dinamite. Nós temos um poder de explosão tremendo dentro de nós. Explodir para a prosperidade, explodir para servir, explodir para tantas coisas que Deus manda para que a sua igreja atue neste mundo tenebroso. O Espírito Santo, amados, tem o maior poder que um ser humano pode ter em seu coração. Nada mais, nada menos é do que a terceira pessoa da Trindade operando em nós e através de nós com poder sobrenatural. 1 Coríntios 6, 19 a 20 diz: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Por quê? Porque no seu corpo vamos ser santos como Ele é santo. Amados, o Yom Kippur fala também de alinhamento. Deus está nos dando a oportunidade, amados. A oportunidade de um alinhamento com a sua palavra e andarmos segundo os seus preceitos. Quando Deus fala de alinhamento, queridos, é porque grandes acontecimentos vêm sobre as nossas vidas como igreja de Cristo. Por isso, prepare-se para este alinhamento. Abra mão do seu sentimento. Abra mão, queridos. Abra mão. Portanto, queridos, falta muito pouco para a vinda de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos estar alinhados. Por isso nós precisamos estar preparados para o arrebatamento. Qual é a visão do prumo de Deus? Qual é a visão do prumo de Deus? A visão do prumo de Deus, escute, é o ajuste de contas com Deus. Por isso, Yom Kippur também significa juízo de Deus. O prumo representa a palavra de Deus. O prumo como palavra de Deus, é o instrumento que Deus usa para ajustar a nossa vida de comunhão e santidade com Ele. Assim como o construtor usa o prumo para garantir que a estrutura está segura, o prumo divino, que é a sua palavra, para ajustar a nossa vida com Ele. Eu quero, antes de nós terminarmos este discipulado, eu quero falar sobre 5 áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas por este prumo. 5 áreas. Importante isso. Número 1. Vida de santidade. Você precisa ajustar a sua vida de santidade. João 17 diz: eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E lá em 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 1 diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que você chama Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Olha o que Pedro está nos dizendo. O que você está fazendo com sua vida, meu irmão? O que você está fazendo com o templo do Espírito Santo?
Aqui diz, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, ser santo significa ser puro, ser separado do mal. Deus é santo, nada de ruim existe nele e tudo que nele há é perfeito. Em tudo que faz, Deus é justo, Deus é fiel. Para nós aqui na terra, santidade significa dedicação total a Deus, nos separando do pecado. O pecado não pode mais encontrar legalidades em nossas vidas. Ser santo significa uma vida dedicada às coisas de Deus, amando, praticando a verdade, praticando a justiça, o bem. Santidade é viver a Deus. Você pode perguntar, pastor, mas isso é possível, pastor? Claro que é possível. O pecado, ele faz parte da nossa natureza humana e estamos longe da perfeição. No entanto, queridos, existe uma forma de nos tornarmos santos. Sabe como? Através da vida no Espírito Santo. Através da vida no Espírito Santo. Por isso, João 14, 26, Jesus disse, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, tudo o que eu lhes disse. Número 2, uma vida de renúncia. Nós precisamos ter uma vida de renúncia. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 3, 8 e 9, sim, as outras coisas são insignificantes comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo. Uau! Por causa dele, deixei de lado todas as menos do que lixo. Sabe em outra tradução o que ele diz? Em outra tradução diz, deixei de lado todas as coisas e as considero como esterco, a fim de Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Por causa na fé que Deus me declarou justo. É pela fé que Deus nos declara justo. Daí Jesus completa, dizendo em Mateus 16, 24, Mateus 16, 24 diz, então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, ou quer ser meu discípulo, negue-se a si, tome a sua cruz e siga-me. 3 coisas para se tornar discípulo de Cristo. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e segui-lo. E segui-lo. A condição de negar-se a si mesmo, queridos, inclui muita coisa. Por exemplo, negar-se a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas. É ser fiel à causa do Evangelho acima de qualquer aparição pessoal. É não almejar posição dentro da casa de Deus. É tão terrível quando membros de igreja, de diversas igrejas em todo o mundo, estão na igreja servindo a Deus por posições, por querer aparecer. Negar-se a si mesmo é dizer não à natureza humana decaída, ou seja, o velho eu, que tenta nos desviar para a concupiscência da obra da carne. Negar-se a si mesmo, amados, é renunciar a toda confiança em sua própria natureza. E aqui fala de religiosidade, de capacidade e obras. Fala de entender que a salvação depende exclusivamente de Deus e que os méritos pertencem tão somente a Cristo Jesus. Nós temos que ter uma dependência, sim. Muitas pessoas que não creem em Deus dizem que os cristãos são fracos porque tem que depender de um Deus. Eu sou fraco mesmo.
Sou fraco como humano, mas sou forte, porque aquele que está em mim me fortalece. Em outras palavras, no ensino de Jesus, aquele que se nega a si mesmo é capaz de dizer: Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Vai pensando nessas colocações, nessas posições, nesse discipulado. Número 3. A nossa vida com Deus e a prática da sua palavra. Devemos ter uma constância de uma vida com Deus perfeita, mantendo a prática da sua palavra em nossa vida. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Portanto, ouvir significa assimilar a revelação, ou seja, ter a revelação da palavra para se tornar numa prática comum em nosso andar com Cristo. Porém, amados, escute, cabe a cada um de nós tomar a prática do que ouvimos, pois muitos têm a revelação. Escute, muitos têm a revelação, mas decidem não praticar. Decidem não praticar. Por isso Jesus diz: não deem pão sagrado. Não deem pão sagrado a qualquer pessoa. Não deem pérolas aos porcos, porque eles não vão valorizar. Não deem. O próprio Jesus diz lá em Mateus, capítulo 7, versículo 6, não dê pão sagrado aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os morderão, os atacarão. Uau! Número 4. Precisamos manter uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Quais são os atributos de um verdadeiro adorador? Qual é o perfil de um adorador? A Bíblia diz que Deus busca adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, Deus busca adoradores que tenham humildade de coração, que tenham amor para servir na casa de Deus, que tenham amor em fidelidade e lealdade para com a sua casa de oração, ou seja, a sua igreja local, que não abandonem a sua igreja local por causa de alguma situação, por causa de alguma chamada de atenção, ou por causa de alguma disciplina que lhe for imposta por maus procedimentos, e aí saem com o nariz embicadinho, né? Ah, meu tempo acabou. Ah, não é mais meu tempo de estar nessa igreja. Não, queridos. O verdadeiro adorador e que é filho nunca abandona a casa do seu pai. Nunca. Nunca deixa seu pai em maus lençóis. Nunca abandona seu pai quando seu pai mais precisa dele. Aí que tem que mostrar fidelidade e tem que mostrar lealdade. Lealdade. Um atributo peculiar do adorador é aquele que tem problemas para estar sujeito às autoridades espirituais. Vejam só. Um atributo peculiar do adorador é aquele que não tem problemas para estar sujeito às autoridades. Ou seja, o verdadeiro adorador, ele adora a Deus, ele se sujeita à autoridade de Deus, se sujeita à autoridade do seu pastor, a seus líderes espirituais, e sempre está disposto a obedecer. Escute, sempre está disposto a obedecer. O verdadeiro adorador tem uma vida profunda de oração e de jejum. Não tem problema para jejuar e para orar e para interceder. Porque o verdadeiro adorador, escute aqui, amados, escute, o verdadeiro adorador, ele somente fala e ministra o que ouviu de Deus através do Espírito Santo. Não fala de si mesmo. Fala apenas do que ouviu da parte de Deus pelo Espírito Santo. Outro atributo relevante de um adorador é ter compaixão pelas almas.
Ele clama pelas almas, o adorador. Aleluia. E o número 5. Você e eu precisamos ter uma vida constante de humildade e submissão a Deus. Efésios capítulo 4, 1 a 4 diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes, sejam sempre amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Em outra versão diz: no que depender de vós, tende paz com todos. Tem tanta gente que é tão briguento por qualquer coisa, já sai gritando, já sai falando. É impressionante. Isso é obra da carne, gritaria, contenda. E Paulo diz: pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Eu quero concluir esse momento de discipulado dizendo as seguintes palavras. A mensagem do profeta Amós, ela não foi aceita na sua época, sabia? Não foi, o pessoal não aceitou. Como muitos hoje em dia não querem aceitar uma palavra apostólica profética. Porque apostólica profética é uma palavra de confronto. Cuidado com a palavra só do profeta, porque a palavra só do profeta pode ser manipulação. Precisa ter um apóstolo para estabelecer fundamentos sólidos para guiar a vida do profeta. Cuidado, um profeta sozinho é um perigo. Mas a mensagem do profeta Amós não foi aceita na sua época, porque falava da mensagem do juízo de Deus sobre a nação de Israel. A Bíblia diz que Amazias, que era o sacerdote de Betel, Amazias era o sumo sacerdote de Betel, mandou dizer ao rei que Amós, o profeta, estava conspirando contra ele e disse a Amós que o povo não poderia suportar tais palavras. Veja o que a religião estava fazendo. Portanto, Amazias, que era o sumo sacerdote, não suportando ouvir a mensagem do profeta, então procura expulsá-lo, dizendo: vai daqui, vai embora, vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza, mas em Betel, aqui em Israel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é santuário do rei e a casa do reino. Você percebe que Amazias, sendo sumo sacerdote, não colocou Deus, colocou o rei e o reino de Israel na frente do reino de Deus e do próprio Deus. Uau! Hoje em dia, amados, não é nada diferente, porque muitos cristãos, como as multidões que estão no mundo, decididamente não querem ouvir uma palavra de correção para um conserto espiritual. Você quer ver pessoas saindo da igreja? É só confrontá-la com o seu pecado, dizer: você está em pecado. Você não pode cear porque você está em pecado. Este é o seu pecado. A pessoa sai e vai embora para uma igreja que é grande, onde tem muita gente, onde aí na multidão ninguém vai saber da sua vida. Mas Deus sabe. De Deus não se zomba. O povo hoje em dia, o povo em geral, quer ouvir mensagens de prosperidade financeira. Quer ouvir mensagens motivacionais. Mensagens que não venham a confrontar com as suas conveniências, nem com a sua vida irregular e que possam massagear o seu ego. É isso que as pessoas querem ouvir. Mensagens mensagens motivacionais.
Hoje em dia tem muito essa questão de mentoreamento, que hoje estão dividindo as igrejas. Queridos, tem muitos irmãos que estão saindo da igreja para se dedicar a esse tal do mentoreamento, para trazer palavras motivacionais com uma faceta escondida, pegando um ou outro princípio da palavra de Deus, mas com uma motivação humana e não do Espírito. Portanto, temos que tomar muito cuidado com isso. O prumo da palavra de Deus é indispensável para corrigir os nossos erros, para corrigir nossas falhas e para confrontar e corrigir os nossos pecados. E eu termino com isso aqui, amados. A festa de Yom Kippur deve significar para nós cristãos um conserto constante com Deus. Porque o seu juízo nunca esteve tão presente como nos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 6 a 8 diz: pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, presta atenção, enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo seu pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa então que vocês não são filhos de verdade, mas são bastardos. Uau, que palavra pesada. Se você é filho, prepare-se, Deus vai te disciplinar, porque Ele te ama e o seu prumo virá para tornar você mais fiel e mais leal à vontade de Deus. Aceitar a mensagem de correção é uma atitude de humildade e submissão à vontade de Deus. E Deus é Pai. Ele não vai deixar a seus filhos perecer. Amém, queridos? Vocês recebem a palavra do Senhor neste discipulado. Daqui a pouquinho eu vou abrir e logo já vai colocando as suas impressões. Você, queridos, escute, você não precisa fazer um resumo da ministração. O que eu quero é o que mais lhe impactou. Se for mais aspectos, coloque tudo que você foi impactado. Não é um resumo do que eu falei, ok? Eu não quero que você coloque um resumo do que eu falei. Eu quero que você coloque o que mais lhe impactou, ok? Não use frases, a nossa vida é isso, que aquilo. Não, não, não. Para mim, o que mais me chamou a atenção foi isso, isso, isso. É isso que eu quero ouvir de vocês, amados. Ok? Amém? Vamos orar neste momento, então, em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Queremos cantar e render-te toda a honra e toda a glória. Senhor, esta palavra impartida, que encontre guarida, ressonância no coração de cada um dos filhos desta casa. Que possamos reconhecer o alinhamento, o prumo de Deus para a nossa vida. Precisamos ter uma constância, precisamos ter um alinhamento pleno com o Senhor Jesus, com a sua vontade, com a sua santidade, com o seu querer, com o seu serviço. Pai, eu sei que tem muitas pessoas passando por grandes provações, por grandes dificuldades, mas eu sei que de todas o Senhor os livra. E que esse tempo de provação, o Senhor te diz, queridos, que é o tempo do prumo que está alinhando a tua vida. Por isso, todas as coisas, diz a palavra, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha por certo que aquela provação, aquela dificuldade, aquela situação, aquela adversidade que você está passando hoje, é o prumo de Deus, colocando em alinhamento a tua vida com Ele, para que a partir do alinhamento, Deus possa te trazer a prosperidade que você espera.
Receba esta palavra, receba esta oração, receba esta mensagem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Você recebe esta impartição. Eu espero você amanhã, terça-feira, oração da madrugada, 5h da manhã. Estamos juntos nessa mesma transmissão. Deus abençoe você. Um bom descanso a todos. Em nome de Jesus.